Mas vamos começar com Fabiana, né? Observe que eu chego no Distrito Federal em 2012, né? Eu chego no Distrito Federal em 2012, em 2013 eu vou para a Escola Catingueiro, aí depois eu faço uma especialização em gestão escolar, né, pela UNB, e aí dos requisitos para participar dessa especialização é que tinha que envolver a escola com o processo de gestão, né? Então, se eu estava na especialização em gestão, eu tinha que fazer um projeto, né, de especialização dentro da escola. Aí o meu TCC foi assim: por que os saberes e fazeres do campo não estão presentes no PPP das escolas do campo? Então, por que os saberes e fazeres do campo não estão presentes no PPP, né, dessas escolas? Porque, infelizmente, mesmo no século XXI, né, com tantos 20 anos depois das políticas públicas da educação do campo, a gente percebe que muitos elementos daí que a gente conversou não estão presentes nas escolas do campo, né? Primeiro, os saberes e fazeres do campo, dos camponeses, estão presentes no currículo? Só fazem parte do currículo? Então, será que quando tem lá o senhor que vai plantar mandioca, ele está entendendo, ele está presente lá no currículo da escola? Se as escolas quilombolas, quando abrem o portão, né, das escolas quilombolas, está trabalhando a, a educação cultural quilombola desde o início do ano, ou só no Dia da Consciência Negra? Que, infelizmente, só no Dia da Consciência Negra coloca lá e, né, faz esses trabalhos, né? Então, isso me inquietou, né? Me inquieta ainda, né? Né, me provoca isso, né? E aí, quando eu chego na escola do Catingueiro, lógico, era uma escola com oito professores, né? É mais fácil você trabalhar com um ou com o outro, né? Envolver e falar da importância para a direção, para a coordenação, e aí você começa a mostrar que o seu trabalho, que essa prática, ou essa praxis, né? É importante, né? De você apresentar isso. Você vê que eu tento, quando eu falo prática, eu mudo para praxis, porque é para colocar a teoria e prática, né? Não dissociar, né? E muitos a gente vê muito da prática, né? De estar dizendo assim, vamos trabalhar. Hoje, na escola que eu trabalho, eu tenho uma dificuldade de envolver a escola toda nesse processo, né? Dessa proposta que eu desenvolvo, né? Então, mas nesse caso, então voltando para a Fabiana aqui, para a ideia. Na primeira escola, que foi do Catingueiro, teve a participação de todo mundo. Então, todo mundo, no segundo momento, foi no segundo ano de trabalho, a comunidade, aí teve uma equipe de professores, né, a gestora também abraçou a causa, né, a coordenação também. Então, todo mundo se envolveu na pesquisa. Então, a gente conseguiu trabalhar da educação infantil até o sexto ano, até o quinto ano. Então, foi. Aí depois eles seguiram. Eu saio da escola, e esse ano que eu trabalhei no Catingueiro com essa proposta, eu já tinha saído da escola, para vocês terem ideia. Eu tinha saído da escola, eu estava com mestrado, mas eu me comprometi com a gestora, né, de a gente voltar para fazer o trabalho junto com ela. Ela aceitou, a gente fez o trabalho e desenvolvemos essa proposta. E por alegria, né, e por satisfação, a escola continuou desenvolvendo os projetos, né, do inventário, né, foi tendo outros momentos, né? E continuou, né, essa proposta. Na Sonhei de Cima, eu chego em 2018, aí eles têm um projeto chamado Sonhei Conta Histórias, e aí ia contar uma história no teatro. Essa história do teatro era assim, e o teatro longe da comunidade, viu? Um teatro uns 30 quilômetros da comunidade. E aí você vai ver que tinha descontextualizado, né? Você vai dizer assim, não quero aproximação com a comunidade, porque vai estar no teatro, né? Quem que vai para o teatro? No meio de semana, numa sexta-feira, né? De manhã, trabalhadores do campo, né? Não tem, o acesso era muito pouco. Só mais da educação infantil, primeiro ano, né? Tem aquelas poucos pais que compareceram. E aí eu chego na comunidade e faço a contagem do contagem. Eu faço um poema, eu vou na comunidade, vou ouvir a história, né, dos moradores, dos assentados, e faço um poema e vou. Esse poema eu viro uma peça teatral e eles vão apresentar no teatro. Aí eu vi muitas pessoas chorando, né? Então eu saio da forma, né, que tinha lá, da forma que era
de contar uma história, tal. Alguns pegaram Branca de Neve, Bela e a Fera, né? Arca de Noé, tal. E eu saio, né? Quebro essa barreira, né? E vou para contar a história da comunidade. No outro ano, 2 professores, eu mais outro professor, e a diretora da escola e coordenação, aí sim, a gente começa a envolver a escola. Então, aí você vai percebendo que alguns alunos vão participar, né? Alguns professores vão participar, né? De outras turmas. Temos uma proposta da escola chama Caminhos da Escola. Já teve 2 momentos. A escola para um dia e todos os professores e funcionários vão conhecer a comunidade. Então, de uma proposta que eu falei com eles, falei, ó, essa proposta acho que é interessante, deram a oportunidade para a gente fazer, né? E aí a gente foi e fez esse trabalho e já estamos planejando o terceiro momento, né? E aí eu escolhi um tema, né? A gente escolhe um tema, foi sobre a água no ano passado, sobre o inventário da realidade a água, né? A gente pega do complexo de estudo, a gente pega uma porção da realidade que foi a água e vamos trabalhar esse tema, né? E aí no ano passado teve vários momentos da escola. Então já viu que a gente começa em 2018, 2019, 2020, pandemia, né? 2021 também pandemia. O ano passado já começamos a trabalhar o girassol. O primeiro tema foi o girassol. Por que girassol é o tema da educação do campo? Aí foi trabalhado com todo mundo. O cerrado, né? Então já está melhorando, né? Assim, já está tendo mais interação de todos os professores. Mas isso é uma conquista, né? Você vai e aí o que dificulta, principalmente na escola do campo do Distrito Federal, que Renilton colocou, né, que essa é a realidade, é, nós temos 8 professores, apenas 2 efetivos e 6 contratos, né, temporários. Então, esse ano já mudou a equipe de novo. Então, continua os 2 efetivos, sou eu mais a professora. Então, chegaram 6 professores novos. Aí vai ter que começar quase tudo do zero, né? Explicando como é o processo, tal, tal, tal. Alguns vão aderir? Vão. Outros não? Também sim. Até a professora Marlene Zappelli, no ano passado, né? Que vocês podem fazer essa busca aí também, ela fala também da dificuldade das escolas itinerantes no Paraná, que nem todo professor adere. E tem hora que até professores do campo, que moram no campo, que são do campo, não entende que os saberes e fazeres do campo devem estar presentes no currículo. Por quê? Vem naquela situação da educação rural, né? Que achar que o campo não produz conhecimento, né? Tem hora que os professores universitários aí vão dizer, né? Vão perceber que até nas pesquisas, nos grupos de pesquisa das universidades, a educação do campo, muitos acham que a educação do campo não produz conhecimento. É por isso que tem essa produção, né, de artigos, né, de PIBID, né, para mostrar que campo produz conhecimento, que nós estamos produtores de conhecimento. Cadê os produções de conhecimento? Está na onde? Nos artigos, né? Então, é isso. Então, a outra parte de Renilton colocou aqui, sobre os estudantes, sobre Peludinho, né? Peludinho é aquele aluno que eu coloco Peludinho e Samuel. Era duas coisas bem diferentes, né? Samuel é aquele menino, né, que morava no assentamento, tem muito conhecimento, mas como a gente pode dizer assim, né? Não tinha aquela coisa de organizar as coisas, né? Não era organizado, mas tinha conhecimento de mundo que era beleza. O Peludinho, hoje, ele está no 9º ano, ele vai para o 9º ano. E tem alunos lá da comunidade, do assentamento, que já estão fazendo Instituto Federal, já estão fazendo universidades, né? Estão seguindo já, alunos que não foram meus alunos, mas eu conheço, né? Do assentamento. E estão seguindo, né? E Peludinho, com certeza, vai seguir também, né? Ele já tá fazendo inglês, então a avó dele vem trazer ele na cidade para fazer inglês, né? Curso de inglês. Então, com certeza ele vai seguir e a gente fica cobrando também para ele também. Peludinho, não esqueça não, né? Vem vestibular, coisa assim, então, né? Se prepare. Mas ele está ainda, Peludinho, quer cair, que ainda vai para o ensino médio ainda. Mas os outros alunos que eu conheço de famílias deles também já estão seguindo. E um exemplo, para me terminar, um exemplo muito bom de trazer pessoas para a universidade, os camponeses, é o trabalho que faz o Sindicato de Iraquara, que Jabson, né, que é egresso daí, Jabson,
né, Núbia, lá de Laje, né, e outros estudantes, mas principalmente Jabson, eles têm um sindicato eles têm pré-vestibular dentro do sindicato. Então, eles fazem eventos, né, de aulas, né, aulões, como eles falam. Tanto é que eu participei desse momento, né, antes da pandemia, eu participei de um aulão desses, convite de Jabson e tudo. Jabson ainda morava lá, hoje Jabson é de Feira de Santana, né, passou no concurso de Feira de Santana, e eles fazem aulão, e eu dei aula para umas 50 pessoas, numa sala lá para 50 pessoas, e 20 e poucos passaram no concurso, no vestibular de Amargosa, né, para a licenciatura de Educação do Campo. Então, são momentos, né, e aqui, no Distrito Federal, para ser sincero, não sei que tem grupo de estudantes, né, não tem uma observação maior por isso, porque eu trabalho em anos iniciais, e o ensino médio a gente se perde um pouco com eles lá, né, mas porque no ensino médio você só vai ter 2 escolas do campo, se não for me engano, ou 3, que estão no campo, aqui no Distrito Federal. Das 75 escolas do campo, apenas 3 ou 4 no máximo, acho que não enche uma mão, né? E tem ensino médio para eles, né? No campo mesmo. Então, é uma discussão que se faz, né? E, por último, acho que o Fabrício acho que foi contemplado também o interesse, né? E Alex também, acho que é isso, o interesse dos alunos, a metodologia, o interesse, é como você perguntou, desculpa, Alex falou assim, como é a participação dos alunos, né? Então, os anos iniciais é mais fácil, com certeza é mais fácil de você pegar eles, trabalhar com eles nesse contexto, né? Dessa inovação, entre aspas, né? Porque eles vão sentir mais a novidade para eles, né? Mas a novidade cobrando os conteúdos curriculares. Por exemplo, se eu fui trabalhar com eles geografia, estava lá no livro de geografia, solo, tipos de solo, arar, adubar, irrigar e erosão, por exemplo, né? Eu fui trabalhar com eles isso, né? Mostro para eles, aí depois levo eles para o campo. Na hora que eu levo eles para a chácara, bem lá da chácara, né? Mas aí eu levei para eles, para eles é passeio. Eu mando para os pais dizendo que é uma aula, né? Aula de campo, né? Eu estou tentando tirar esse negócio de passeio, né? Para dizer que é aula de campo, né? E aí na aula eles vão ver, ó. Falei, ó, tem um trator ali. O trator vai fazer o quê? Aí tinha seu Levi que estava lá e explicou. Seu Levi, como é que você fez aqui com o trator? Essa terra, como é que estava, né? Teve desmatamento? Lógico, teve desmatamento para tirar ali para plantar, né? Para limpar, no caso que eles não trabalham com agroecologia aqui, né? Nessa área, né? Aí depois a silagem, quanto tempo esse milho ficou? E aí, para ver o interesse, um dia eu pedi para eles levarem. Nós fomos que não tem nessas fotos, nós fomos na casa de seu Gilmar tirar leite de vaca. Aí, num desenho deles lá, dos animais, um menino pintou a vaca de rosa, né? Vaca de rosa, a vaca roxa, pintou, né? Aquele trabalho que entrega de qualquer jeito, né? Pintou de qualquer jeito e entregou. Aí eu falei, ô fulano, você já viu vaca rosa? Né? Você passa por já viu a vaca rosa? Aí, não, né? Mas fomos, a gente foi, eu passei com o seu Gilmar, falei, seu Gilmar, posso trazer aqui 30 alunos aqui para tirar leite de vaca? Ele falou, pode. Aí ele separou uma vaca, Mansinha, o nome da vaca era Mansinha, separou a vaca. Aí de tarde eu passei de novo, confirmei com eles, nós fomos lá, os alunos fomos tirar leite da vaca, e Mansinha estava lá esperando, né? Foi até mansinha demais, né? Esperando para os meninos tirar o leite, alguns com medo, outros, né? Receosos, tirando leite e tal. E aí depois eu falei com o menino, falou, ô, fulano, você já viu alguma vaca rosa aqui? Ô, seu Gilmar, você já viu alguma vaca rosa? Então, você traz essa construção do conhecimento com eles, o interesse deles, né? E acredito que se fizer esse trabalho com ensino médio, né, e anos finais também, com essa proposta, com esses interesses para eles, acredito que o interesse deles também é mais. Mas entendo também que quando chega no ensino, os anos finais, alguns alunos não gostam de pagar mico, alguns alunos acham que isso, né, que isso é coisa de, né, de criança, coisa assim, mas eu já trabalhei com ensino médio, com essa proposta também, e entendo que dá para fazer também, viu? Eu estou aqui desde 2012, né? Então, em 2012, a gente começa a discutir mais educação do campo, porque estava iniciando também, né? Aí, depois, a gente faz o currículo em movimento, aí, dentro desse currículo em movimento, tem um fórum de educação do campo, a gente começa a discutir mais, né? Aí tem um PDE, o Plano Distrital de Educação, que são os 10 anos da educação, tem uma meta relacionada à educação do campo, né? Mas
aí sim, aí tem dentro do regime aqui da educação, da Secretaria de Educação, tem uma escola de formação de professores, né, de cursos, né? São cursos, né, que fazem no decorrer do ano, porque o professor tem uma pontuação para a escolha de turma. Então, quando você tem uma escolha de turmas, né? Então, por exemplo, eu escolho a turma aqui pela minha pontuação. Então, nesse caso, dos critérios para ter essa pontuação é o que? A sua formação continuada. Então, os cursos da EAP, que é a Escola de Aperfeiçoamento do Profissional da Educação, tem vinculado à educação do campo. E uma das metas do PDE, a gente colocou assim, que a partir de certos anos, só poderia estar na escola do campo quem tivesse cursos, né, da escola do campo. Pronto. Porque aqui também tem uma gratificação de 15% do salário para quem está na escola do campo. Então, é um incentivo, né? Que é bem visto, né? Mas tem hora que você percebe que tem muitas pessoas que estão nas escolas do campo que não têm um perfil de educador do campo, de educadora do campo, né? Que vai mais pela gratificação. Imagine que hoje o inicial aqui é R$ 5.000, às 40 horas, 15% de 5.000, né? Já para gratificação, né? Então, mas essas conquistas, né? Essas lutas, né? Foram conquistas, né? Hoje nós temos essa revista, né? Essa revista Consenso, que abre a portas, né? Para portas e janelas e porteiras, né? E para o professor do campo produzir, né? Não qualquer professor, aí tem os temas de cada revista, né? Então você vai produzindo e vai tendo essa preocupação de ter o artigo. Sobre a licenciatura, então aqui no Brasília, no Distrito Federal, tem a licenciatura de Educação do Campo, que foi um dos primeiros, né? Primeiros cursos. Só que só foi entrar a UNB foi se aproximar mais do Distrito Federal há pouco tempo. Então não tem muitos, né? Por quê? Porque quem tem mais, para vocês terem ideia, o público maior daqui é da UNB, da Licenciatura de Educação do Campo, é de Goiás e Minas, né? Por quê? Porque na formação ali, muitos das comunidades camponesas daqui do Distrito Federal preferem outros cursos, né? Que é o direito também, preferir outro curso. Só que as licenciaturas as universidades foram se aproximando do Distrito Federal, né? Dos professores. Hoje está mais com a Escola da Terra, a gente fez um curso chamado Escola da Terra. Nós estamos na segunda edição. Eu participei como tutor, né? Como professor assessor ali, né, de turmas, e aí você vai trazendo, né, para participar tinha que ser professores do Distrito Federal, tinha que ter, né, essa ligação com as escolas do campo, não, então todos os professores tinham que ser das escolas do campo, tinha que estar em sala de aula, e aí você vai trazendo essa formação. Então, essa conquista. E outra conquista que parece que não é tão olhada com assim, né, que a gente acha que é singela, né, simplória, mas é uma conquista, foi o Dia do Campo. Então, a gente conseguiu colocar dentro do calendário da rede, né, dentro da calendário da Secretaria de Educação, o Dia do Campo. Por quê? Se tem o Dia da Consciência Negra, tem lá o Dia da Consciência Negra, você vai trabalhar, né, no seu currículo, com a turma, o Dia da Consciência Negra. E por que não teve o Dia do Campo? Então, a gente lutou, e esse ano a gente conseguiu colocar dentro do calendário o Dia do Campo. Então, você vê, já tinha Dia do Cerrado. Como é que já tinha Dia do Cerrado, não tinha Dia do Campo? A gente conseguiu, dia 17 de abril, Dia do Campo. Então, movimenta as escolas, as secretarias de educação daqui, né, que são das cidades, né, movimenta as secretarias, as coordenações, no geral, para trazer essa educação do campo, né, no dia mesmo da educação do campo. Aí vai ter outro olhar, que é o dia do campo. Aí vai ter esses avanços, né, essas conquistas, né? Tem os retrocessos, depois tem os avanços, e a educação do campo é assim, né? Vai o retrocesso, volta, luta, a gente segue, a gente vai conseguindo, né? É porque Ruth perguntou aqui como é que está o PPP das escolas que você trabalha, né? Só para a pergunta aqui. As propostas da educação do campo e sua prática. Aqui no Distrito Federal, nós temos o seguinte, por causa desse material aqui, né? As diretrizes,
foi colocada para os professores, para os gestores das escolas do campo para fazer um inventário, né? E também o PPP. Então, é publicizar e tal. Só que a gente sabe, né, que tem todas as situações, né? Tem aqueles PPP de gaveta, né, que vai pegar alguém para fazer e, né, tirar alguém pessoa. Na minha escola, infelizmente, foi assim, né? Tirou uma pessoa, fez o PPP porque tinha um prazo para entregar, né? O inventário, a proposta é que o inventário esteja relacionado com o PPP. Ou seja, primeiro é o inventário e depois é o PPP, porque você não vai fazer o PPP sem fazer o inventário, né? E aos poucos a gente vai construindo e vai trazendo essas práticas, né? E para terminar, o Sonhem, que água de rega, para você ver como é que as coisas vão se juntando, né? Falando de água, né? A água vai fluindo e vai chegando. Minha mãe, quando eu tinha uns 8 a 10, uns 12 anos, 10 a 12 anos, minha mãe saía de Morro d'Água para ir lavar roupa na água de rega. Então, imagine, pegar o trator, porque a água salgada, água doce gasta menos sabão, né? Então, ela pegava, saía para ir lavar roupa em água de rega. Então, água de rega e Sonhem, para depois chegar até perto de Coxó do Maieiro. Já fomos lavar roupa, minha mãe já foi lavar roupa no Coxó do Maieiro, que é perto de Ceabra. Então, minhas famílias, minha mãe é da região de Iraquara, das Abelê, do Santíssimo. Então, as cachaças dos Abelê do Santíssimo eu gosto muito, viu? Zé Neto, um abraço, viu? Por exemplo, como vocês viram, né, eu tento pegar matemática, história, geografia, né, artes, né, eu faço tudo um apanhado. E quando você colocou sobre o conhecimento do campo, é isso. Por exemplo, eu vim aprender a medir terra como a tarefa, né, como a gente fala na Bahia, de cubar terra, né, porque José Neto, os meninos que dá, vai saber que cubar terra, que os mais velhos falam assim, vai, meu filho, cuba a terra lá. E aí, quando a gente estava nos anos finais, na quinta, sexta série, sétima série, os pais da gente, os avós da gente, pediam para cubar a terra. Ei, filho, faça aí quantas tarefas deu lá na roça, né? E a gente não sabia, porque o professor não passava isso para a gente, né? Poucos professores. E eu vim aprender a cubar terra num terreiro de mamona, o cara estava lá batendo mamona, tal, e ele chegou lá e falou: meu filho, você pega assim, você faz, mede a terra, tem as braças, aí a braça da coisa, você pega, faz essa multiplicação e divide por 900, que é 900 braças, né? Pronto. Então, o cubar terra, é onde eu falo com as pessoas, eu chego com as pessoas do campo e ouço demais eles. A gente tem que ouvir, né? Não corrigir, nós não precisamos sair a gente tem que se sentir do mesmo jeito deles. Minha mãe, por exemplo, ela vai falar da palavra dela e eu não vou corrigir ela. Eu sei o que ela falou, eu não vou corrigir ela. Aí eu vou tentar, junto com ela, conhecer, mostrar para ela como é aquela situação, né? Mas não vou corrigir. E aí, se ela vai falar nós vai também. Se nós vamos pegar uma coisa, nós vamos fazer o trabalho com eles ali também. E aí, eu acho que isso que me aproxima demais. Então, um dos ensinamentos que eu tive, então, eu aprendi cubar terra com um senhor. Até hoje eu lembro como foi que ele falou. E para mim terminar, eu prometo que é a última vez, assim que eu falo, teve um senhor de 95 anos, seu Calixto. Seu Calixto, ele é assentado do assentamento Contagem. Ele chegou há 25 a 30 anos no assentamento e ele participou do movimento, né? Desde o acampamento, né? Lona preta, dormindo embaixo de lona e tal. E aí, no ano passado, algumas pessoas do assentamento foram ganhar o título da terra, né? E aí, ele, infelizmente, não ganhou. E eu, sentando, prosando com ele, eu perguntei assim, seu Calixto, depois de tantos anos trabalhando na luta, lutando pela terra, tal, que você tem a terrinha hoje, mas está aí lutando pela terra, o senhor arriscaria tudo de novo para fazer? Voltaria tudo de novo para ter a terra, para estar, né, conquistada a terra? Aí ele parou, com seus 195 anos, ele parou, olhou e falou assim, professor, eu arriscava tudo de novo. Então, é isso para nós da educação do campo. É um arriscar todo dia, né? Então, é uma luta todo dia, um ensinamento todo dia, né? Eu que passo pelas regiões de Brotas, né? E vejo a região de Irecê, as nossas regiões aqui do Distrito Federal, os nossos sertões se pode se comparar muito, eles são muito iguais, os sertões, né? Que Guimarães Rosa vai dizer, os sertões
está dentro de cada um, né? O sertão é o nosso sertão, o local mais profundo, né, de cada um. E é por isso que a gente sempre traz esse contexto. Tem as dificuldades? Tem os desafios? Tem os limites? Tem, né? Mas a gente está na luta, a gente vai fazer igual o seu Calixto, né? A gente arrisca, né? Um abraço, gente.